Boa tarde, o meu nome é Luísa Maris e hoje eu vim apresentar o meu projeto para vocês que tem como tema Importância de Miracódron urundeuva como fonte de recurso alimentar para as abelhas na mata seca. A minha orientadora é a doutora Paula de Souza Santiago Calaça e ela atua na Fundação Ezequiel Dias, que é o local onde eu vou realizar o meu projeto. Para a realização do projeto, foram selecionadas 3 espécies de abelhas sociais. As espécies Scaptotrigona birpunctata, que é conhecida por tubuna, e a Tetragonisca angustula, que é conhecida por jataí, elas são espécies sem ferrão. Já a Apis mellifera ela é uma espécie de abelha com ferrão e essa é uma espécie que as pessoas mais se lembram quando se fala das abelhas. Além delas, foi selecionada também uma espécie vegetal, que é o Miracódron urundeuva. Ela é conhecida popularmente por aroeira e tem uma distribuição extensa pelo território brasileiro, sendo nativa do nosso país. Falando sobre a dieta das abelhas, já se sabe que para que elas possam sobreviver, elas vão depender do consumo de nutrientes que são essenciais na sua dieta, sendo eles o pólen e o néctar. São encontrados no néctar açúcares, e esses açúcares são a principal fonte de carboidrato para as abelhas, sendo matéria-prima do mel, que é um produto que é produzido e armazenado na colmeia, e ele vai ser utilizado como fonte de energia para as atividades vitais que as abelhas realizam. Já o pólen, ele vai ser a principal fonte de proteínas, onde vão ser coletados e levados para a colmeia para eles serem utilizados como fonte de alimento para as larvas e para os adultos. Além de fonte de proteína, o pólen ele também fornece lipídios, minerais e vitaminas que são bastante importantes no desenvolvimento da estrutura corporal das abelhas. Existe um material que fica nos sulcos que são encontrados na parede externa dos grãos de pólen, que é chamado de pólen-kit. Essa substância, ela vai conferir muitas funções ao pólen. Porém, essas funções vão variar de acordo com as características de polinização que cada espécie vegetal apresenta. Alguns exemplos de funções que se aplicam ao vegetal que a gente está estudando, que é a aroeira, é que ele torna o pólen atraente aos animais, permite a adesão do grão de pólen ao corpo do inseto, propicia o empacotamento do pólen pelas abelhas para a formação da carga polínica e aplicando diretamente na dieta, é nele que é encontrada a maioria dos nutrientes que estão presentes no pólen. Então, ele representa o valor nutricional do pólen. Agora, falando sobre a ocorrência de alterações que ocorrem no ambiente, como diferentes estações do ano, essas diferenças elas podem ocasionar também alterações na dieta das abelhas, porque a floração da vegetação acompanha essa mudança. Então, os recursos alimentares que estão disponíveis vão mudar e, como consequência, as abelhas também irão se alimentar de recursos diferentes. Um exemplo de alteração que ocorre na região que a gente está estudando é a chegada da estação seca. E nesse mesmo momento é que ocorre a floração maciça da aroeira. E a aroeira, ela apresenta como característica ser muito melífera, ela tem essa característica. E isso faz com que seja atraído várias espécies de insetos para a sua polinização, principalmente as abelhas. E relacionando então essas espécies, foi possível observar que estudos mostram a importância das abelhas para que ocorra a reprodução da aroeira, mas não se quantificou qual é a importância desse vegetal como fonte de alimento para a manutenção das populações de abelhas na vegetação de floresta tropical sazonal descida, durante o período de seca. Logo, o meu projeto ele visa verificar a importância de Miracrodon urundeuva como fonte de alimento para as colônias das espécies de abelhas sociais citadas anteriormente em um fragmento de floresta tropical sazonal decídua. Já os objetivos específicos que vão me ajudar a responder o meu objetivo central, eles vão consistir em verificar as plantas que fornecem néctar e pólen para as 3 espécies de abelhas durante a estação de seca e chuvosa, para que a gente possa comparar esses dados. Vamos também investigar as cargas polínicas das operárias das 3 espécies de abelhas
que estão entrando no ninho, para que a gente possa saber quais as plantas que elas visitaram para realizar a coleta do pólen e do néctar. Vamos também descrever os aspectos do desenvolvimento dos ninhos das duas espécies sem ferrão, que é a tubuna e a jataí. Vamos estabelecer as propriedades físico-químicas do mel que foram coletados durante as duas estações para fins de qualidade e vamos também avaliar o fluxo da atividade de forrageio das espécies sem ferrão ao longo do ano, para que a gente possa saber quais foram as plantas que elas visitaram. O trabalho vai ser realizado em um fragmento preservado de floresta tropical sazonal decídua, que fica a 30 quilômetros a oeste do município de Janaúba, no estado de Minas Gerais. Serão utilizados dados de coletas que já foram realizadas, e nessas coletas foram coletados dados como informações sobre os ninhos, coletou-se o mel, o fluxo das entradas das operárias no ninho e outras atividades e características. Já com as amostras coletadas, agora a gente vai partir para o preparo delas. As amostras de mel e de pólen de pote, elas foram submetidas ao processo de acetólise. Esse processo ele consiste na utilização de alguns reagentes, como anidrido acético e ácido sulfúrico, que vai corroer a parede, fazendo com que seja eliminado o conteúdo celular e vai facilitar a visualização e reconhecimento das características morfológicas daquele grão. Em seguida, vão ser montadas as lâminas com gelatina glicerinada. Essa gelatina ela vai substituir a função do conteúdo celular, fazendo com que o grão ele não fique murcho e sim cheinho, para que a gente possa observar sua parede. E por fim, elas vão ser lutadas com parafina. Esse passo ele consiste em pegar a parafina e passar entre a lâmina ou lamínula para que, além de grudar uma na outra, né, ficar fixada, ela preenche toda a parte que estava com ar, ela veda a lâmina e a lamínula, fazendo com que a vida útil dela aumente. Mas já para o preparo das análises das cargas polínicas, elas também vão passar por todo esse procedimento, mas para que possa ser realizado a contagem desses grãos, a gente vai fazer outro processo, que vai ser esse que eu vou descrever. Primeiro, a gente vai observar a forma das cargas, a cor, e o seu tamanho. E em seguida, a gente vai utilizar um protocolo que ele é próprio para a contagem das cargas polínicas em câmara de Neubauer. Então, essa só é essa diferença. E em seguida, depois que a gente montou todas essas lâminas, fizemos essa contagem da carga polínica, agora a gente vai analisar as outras lâminas. E essa análise vai consistir na quantificação e na identificação dos grãos de pólen que estão presentes no mel, no mel, nas cargas polínicas e no pólen de pote. E essas análises vão ser realizadas sob microscópio. E a concentração e os tipos polínicos que a gente vai encontrar vai nos ajudar a entender quais que foram as plantas que serviram como fonte de recurso alimentar para as abelhas em cada estação. E por fim, nós vamos fazer análises físico-químicas do mel, e essas análises elas vão nos fornecer dados que vão servir para a gente comparar com parâmetros que são previamente estabelecidos por legislação para o mel, como umidade, pH, entre outros. E quando a gente obtiver todos esses dados, nós vamos fazer as análises desses dados. E essa análise, primeiramente, ela vai ser mais exploratória. A gente vai montar histogramas, gráficos do tipo box plot, colunas, entre outros. E após essa análise mais exploratória, nós vamos proceder com testes de distribuição de variáveis para verificar se possuem ou não, esses dados possuem ou não uma distribuição normal. Caso esses dados possuam uma distribuição normal, nós vamos utilizar de testes paramétricos, como média, análise de variância, entre outros, para que a gente possa comparar cada variável entre as estações seca e chuvosa. Caso a variável não possua uma distribuição normal, serão utilizados os testes não paramétricos para que a gente possa comparar as médias entre as estações. Essas são as minhas referências que eu utilizei para dar base ao meu trabalho
e também as referências das fotos que eu utilizei nesse slide. E obrigada pela atenção. Alguém tem alguma pergunta?